Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, vai ou não continuar à frente das investigações ligadas às delações dos donos da JBS que comprometem o presidente Temer. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A Comissão de Saúde quer que o Hospital São Paulo volte a constar do programa de reestruturação de hospitais universitários. Deputados visitam obras de reforma do Hospital Regional de Osasco. São Paulo pode ter cobrança fracionada em estacionamentos públicos e privados. Secretário Estadual de Cultura presta contas da pasta a deputados da Comissão de Educação e Cultura. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quer debater a utilização de agrotóxicos em São Paulo, a partir de agora, no Jornal da Assembleia. Bom, deputados e prefeitos de cidades que têm campus da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, se reúnem para um fórum de debates aqui na Assembleia. A repórter Priscila Silvério acompanha esse encontro e tem agora todos os detalhes. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, no período da manhã, no fórum, a universidade apresentou então as atividades que realiza e também o impacto da universidade nas 28 cidades em que há unidades da Universidade Estadual Paulista. Nesse momento, então, nós acompanhamos a parte das perguntas. Um assunto que foi muito debatido aqui também foi a situação orçamentária das universidades estaduais, que elas ampliaram o atendimento nos últimos anos, também o número de alunos, número de cursos, porém continuam com o repasse de 9,57% do ICMS do Estado. Esse valor vem caindo desde 2007. Isso compromete, então, a atuação das universidades. Os deputados se comprometeram, então, a ajudar a Unesp e também a fazer encaminhamentos para que essa questão orçamentária seja resolvida. Esse primeiro fórum foi a pedido do deputado Estevão Galvão, do Democratas. Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Priscila. E a Comissão de Transportes e Comunicações se reuniu hoje aqui na Assembleia. A repórter Silvia Garcia tem, nesse momento, as informações ao vivo. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todos. Essa reunião começou por volta das 11 horas da manhã e com o plenário Tiradentes lotado. Na pauta tinham mais de 30 itens. Alguns, boa parte deles, foi pedido para ser revisado, que é quando os deputados pedem vista do projeto, né? Mas outros causaram bastante discussão aqui na reunião. Ao meu lado está o presidente João Caramês, da Comissão de Transportes, que vai falar um pouquinho para a gente desses destaques da manhã desta quarta-feira aqui na Assembleia. Rumo à ALL e a vinda da Artesp aqui. Isso que ficou decidido aí nessa reunião hoje, né, deputado? Exato. Diante de tantos itens que a pauta continha hoje, dois importantes foram destacados. Foi a questão da Rumo, né, a concessionária federal das rodovias aqui do estado de São Paulo, e as concessionárias. E ficou decidido que na segunda reunião do mês de agosto, estaremos aqui recebendo o representante da Rumo para que eles venham aqui não só apenas para prestarem esclarecimento a respeito dessa renovação do contrato, que é uma coisa muito grande. O governo federal está antecipando em 10 anos o contrato e prorrogando por mais 30. Então, nós queremos saber quais serão os investimentos, aonde serão aplicados esses investimentos e o que a Rumo vai fazer das demais malhas que estão abandonadas totalmente no nosso estado de São Paulo. Inclusive com acidentes, né, deputado? Inclusive com acidentes, principalmente lá em Cidade do Rio Preto, onde houve 2 acidentes gravíssimos lá. E a questão das concessionárias é com relação a essa paralisação no pedágio, essa demora da cobrança. O cidadão fica lá horas e horas para cobrar. Enfim, hoje existe tanta tecnologia que as concessionárias poderiam estar aí aplicando algumas delas no sentido de facilitar a vida dos usuários. Nós sabemos, temos a consciência de que é um programa que dá resultado, veio dar resultado no estado de São Paulo. São Paulo foi o grande paradigma, né, dessa inovação, dessas concessões, mas tem os seus defeitos também. Então, eu acho que é providencial a vinda deles para que eles possam expressar todos esses esclarecimentos. Obrigada pelas suas informações, deputado, e bom trabalho para o senhor, que hoje a quarta-feira tem a casa cheia, né? Bastante cheia. Obrigada. Bom, a próxima reunião dessa comissão, Sérgio, acontece na semana que vem, quarta-feira, às 11 horas da manhã. E depois, os deputados param para recesso e só voltam em agosto. Daqui a pouquinho eu volto com mais agenda para você, Sérgio. Obrigado, Silvia.
E hoje tem reunião dos deputados da CPI que investiga possíveis irregularidades nas operadoras de planos de saúde. Quem tem, nesse momento, os detalhes aí ao vivo é o repórter Jorge Machado. Boa tarde para você, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Exatamente às 15h30, no plenário José Bonifácio, tem reunião da CPI dos planos de saúde, que é presidida pelo deputado Wellington Moura, do PRB. Na pauta, apenas 2 itens, 2 requerimentos. Um que requer a convocação do secretário de Estado da Saúde, o doutor Davi Wipp, e também um requerimento de convocação do secretário municipal de São Paulo, secretário municipal de Saúde em São Paulo, Wilson Modesto Polara, que era o secretário adjunto do Estado e desde 1º de janeiro, secretário municipal da Saúde, para prestar esclarecimentos. Lembrando que na última reunião da CPI dos planos de saúde já houve requerimentos de convocação das operadoras de plano de saúde e da ANS, que é a Agência Nacional do Seguro de Saúde. Sérgio. Obrigado, Jorge. Parlamentares da Comissão de Saúde querem que o Hospital São Paulo volte a integrar o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. A comissão também ouviu o diretor da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, Antônio Rugolo, sobre problemas relacionados à Maternidade Santa Isabel de Bauru. Antônio Rugolo veio até a reunião da Comissão de Saúde na Assembleia a pedido dos vereadores e liderança política de Bauru. Ele prestou esclarecimentos sobre acontecimentos na Maternidade Santa Isabel, administrada pela FAMESP. Nos dias de hoje, as redes sociais têm uma facilidade muito grande de divulgar acontecimentos. E o fato de uma mortalidade materna ter acontecido na maternidade, isso repercutiu muito no município. E a partir daí, fatos não verdadeiros começaram a veicular por esse meio de comunicação. Fomos até a Câmara dos Vereadores lá de Bauru para dar esclarecimento, mas antes da gente ir à Câmara, eles já tinham mandado aqui para a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Os nossos dados mostram claramente que a nossa maternidade tem indicadores melhores do que do próprio estado de São Paulo e do Brasil, mesmo na mortalidade materna quanto na mortalidade fetal, que é o que eles estão questionando o nosso serviço. Nós entendemos aqui hoje, de certa forma, o que aconteceu e tem acontecido ali na cidade de Bauru, que inclusive tem um índice muito bom no que tange a saúde ali na região, Aqueles hospitais ali atendem mais de 68 municípios na região e fazem um belíssimo trabalho, porém aconteceram aí essas fatalidades e as pessoas que são elas que nos elegem para estarmos aqui precisam das informações e das explicações. Foi isso que o presidente da Fundação veio fazer aqui hoje e nós fizemos as perguntas que nos cabiam aqui e todas elas foram respondidas. Além de ouvir o diretor da FAMESP, demanda do interior do estado, os parlamentares também ouviram um representante da Unifesp. A principal reivindicação é que o Hospital São Paulo seja reinserido no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. A gente entende que tem que ser feito um movimento amplo de todos os deputados, não só restrito à comissão, mas algo envolvendo todas as lideranças partidárias. Afinal, o Hospital São Paulo ele não só é responsável por mais de 6 milhões de habitantes aqui do estado de São Paulo, como ele é referência nacional em educação, avaliado com nota máxima pelo próprio Ministério, então a gente não tem condições de deixar esse nível de prejuízo tanto para a saúde quanto para a educação. A moção 41 de 2017 apela aos Ministérios da Educação, da Saúde e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, estudos e providências sobre o assunto. Fato é que o financiamento do hospital está aquém das suas necessidades. O hospital acumula uma dívida já de 160 milhões de reais e nós precisamos então de uma participação maior do governo federal, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério da Educação, no financiamento do hospital. Mas também há uma expectativa por parte dos alunos de que o governo do estado abra um debate sobre como se dá o contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde e se eventualmente o município de São Paulo também não poderia participar do financiamento do hospital, uma vez que uma quantidade bastante significativa de atendimento feita no Hospital São Paulo é de munícipes da cidade de São Paulo.
E antes da reunião da Comissão de Saúde de ontem à tarde, os deputados Cezinha de Madureira, do DEM, e Marcos Martins, do PT, visitaram as obras do Hospital Regional de Osasco. O Hospital Regional de Osasco é referência em atendimento de casos de alta complexidade e realiza por mês 2.500 consultas e 600 internações. Os deputados seguiram para uma visita pelo hospital. Viram a reforma e as alas que já foram terminadas. 134 leitos foram entregues, faltam ainda 80. E das 40 vagas na UTI, apenas 18 estão disponíveis. A ala de psiquiatria está pronta há mais de um ano, porém não atende ninguém ainda. O questionamento do deputado Marcos Martins, do PT, que sugeriu a visita, é por que a reforma iniciada em 2011 ainda não chegou ao fim. Precisa ter a conclusão dessa obra. O secretário da Saúde disse que isso estava sendo encaminhado, mas não termina nunca. O município reclamando a falta de leitos, que foi reduzido aqui. O doutor Maurício nos atendeu bem, deu atenção, certamente tem feito tudo que ele pode, mas isso não basta. Segundo o diretor do hospital, faltam profissionais de enfermagem, auxiliares e técnicos. Demanda que já foi pedida ao governo do estado. O recurso humano, eu espero que venha, que vão ter que vir. E para as notícias que eu recebi, que brevemente essa falta de recurso humano estará sendo publicado. E isso ajuda bastante. O pedido já foi feito. E segundo o coordenador, prometeu que está para sair. O diretor também foi questionado sobre a mudança da instituição para o chamado Hospital Portas Fechadas, quando ele deixa de atender o pronto-socorro para se dedicar aos pacientes de alta complexidade. Agora, o morador de Osasco vai primeiro na UPA, unidade de pronto atendimento, e, se for necessário, é encaminhado para o Hospital Geral de Osasco. Como foi definido, este hospital é de alta complexidade, aí os municípios passam a ter as suas responsabilidades dos pré-atendimentos. Imagine um hospital de alta complexidade atendendo uma pessoa com gripe, pessoa com dor de cabeça, o atendimento primário que precisa ser feito por uma UPA, etc. Nós conseguimos ver aqui algo que é difícil ver. O hospital está funcionando bem, nós temos aqui prazos para que seja terminado algumas reformas que estão sendo feitas, leitos que estão disponíveis para atender as demandas. Então, estamos saindo aqui com bastante informações boas para levar à Comissão de Saúde, parabenizar aqui mais uma vez o doutor Maurício pela administração do hospital. É óbvio que nós trabalharemos para concluir as demandas que aqui foram feitas e estão encaminhadas para que o mais breve possível venha a ser terminada aí esta obra e o seu coraçãozinho fique mais tranquilo para o melhor atendimento dessa região. Vamos saber agora como fica o tempo nesse primeiro dia de inverno, hein? Na região metropolitana de São Paulo, o céu fica nublado a maior parte do tempo. Pode garoar em pontos isolados. A máxima fica nos 19 graus. Presidente Prudente e região, a quarta-feira terá sol com muitas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima chega aos 24 graus. Araçatuba e cidades próximas à tarde terá tempo parcialmente nublado. Também não há previsão de chuva. Os termômetros marcam até 26 graus. Tempo aberto e sol na região de São José do Rio Preto. Temperatura em elevação. A máxima fica nos 27 graus. Dia de sol com poucas nuvens em toda a região de Ribeirão Preto. A máxima fica nos 25 graus. A Comissão de Defesa do Consumidor dá um parecer favorável ao projeto que permite cobrança fracionada em estacionamentos de São Paulo. Você tem os detalhes depois do intervalo. Até já. Quarta-feira de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Vou voltar a falar ao vivo com o repórter Jorge Machado, que tem mais informações, né, Jorge, sobre a agenda parlamentar aqui da Casa. Agenda que continua às 14h30 no auditório Paulo Kobayashi, quando o líder
do governo, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, deve dialogar com prefeitos. Duas matérias que estavam prontas aqui para votação, para a ordem do dia. São eles o projeto de lei 57 de 2017, que altera a lei do ICMS, e também o projeto de lei 253 de 2017, este que altera a lei do IPVA. Lembrando que cria, no caso aí, um programa de parcelamento de débitos. Como o IPVA é dividido meio a meio, metade fica com o Estado, metade fica com o município, ou seja, precisaria negociar com os prefeitos este parcelamento de débitos. No caso do ICMS, 25% desse imposto é carreado para os municípios também por conta do parcelamento dessas dívidas. O líder do governo preferiu dialogar com os prefeitos para saber como vai ser a tramitação, a aprovação desta matéria, destes dois projetos. Tem ainda a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que se reúne a partir das 14 horas no plenário Tiradentes. A comissão, os deputados vão ouvir o secretário de Fazenda, Elcio Tokeshi, que vem falar sobre as metas fiscais do último quadrimestre de 2016 e do primeiro quadrimestre de 2017. Sérgio. Obrigado, Jorge. Vamos a mais informações agora sobre os trabalhos parlamentares esta quarta-feira aqui na casa com a repórter Silvia Garcia. Isso mesmo, Sérgio. Tem duas comissões para acontecer logo mais aqui na casa, comissões de atividades econômicas e a comissão de assuntos desportivos. A primeira delas, na pauta, tem 8 projetos de lei e 4 requerimentos. Destaque aí para o projeto de lei 628 de 2015, que obriga as empresas a colocarem 2 dias antes da Black Friday, que é aquela sexta-feira de descontos, os valores reais de mercado e quanto darão de descontos na sexta-feira. Ela está prevista para começar às 3 horas da tarde, a comissão de atividades econômicas, e vai acontecer no auditório Teotônio Vilela. E hoje tem também a Comissão de Assuntos Desportivos aqui na casa, marcada para as 3h30 da tarde, no plenário Tiradentes. Ainda não foram divulgados os itens da pauta. Sérgio. Obrigado, Silvio. Eu converso também agora ao vivo com a repórter que já está aí no seu vídeo, a Priscila Silvério. Tem mais informações sobre os trabalhos dos deputados aqui na Assembleia, não é isso, Priscila? Isso mesmo, Sérgio. Bom, às 2h30 da tarde tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e os deputados se reúnem para apreciar uma pauta com 28 itens. Deles, 23 são projetos de lei. O encontro, então, será no plenário Dom Pedro I e a presidente dessa comissão é a deputada Célia Leão, do PSDB. Bom, às 2h30 da tarde também, só que no plenário José Bonifácio, acontece a reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, que analisa a pauta com 25 itens. Um deles é o que proíbe o consumo de bebida alcoólica em postos de combustíveis. O presidente desta comissão é o deputado delegado Olim, do PP. Sérgio. Obrigado, Priscila. A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa recebeu o secretário da Cultura do Estado, José Luiz Pena. O secretário falou sobre os principais projetos desenvolvidos pela pasta. Por mais de 2 horas, parlamentares e representantes de instituições ligadas à cultura questionaram o secretário sobre andamentos de projetos de sua pasta. Eu quero que vocês entendam que nós vamos tentar recuperar para a sociedade brasileira e especialmente a sociedade paulista a importância de uma casa que trata com pessoas animadoras culturais, sabe? É um momento que o Brasil precisa da autoestima das pessoas que estão produzindo cultura e arte no Brasil, porque isso pode ajudar muito a tirar a gente dessa baixa estima que estamos vivendo com tantas turbulências aí, corrupção e todas essas falações que a gente ouve, né? Para a presidente da comissão, deputada Beth Saão, do PT, a questão central é a orçamentária. A gente já vem há muitos anos buscando uma incrementação desses recursos na cultura. Não só na cultura, né, mas na educação principalmente. Infelizmente, a gente não tem conseguido avançar. E com isso, perde-se coisas importantes. Por exemplo, nós temos museus aí que estão ainda fechados, como foi o caso do Museu do Ipiranga, levantado aqui pelo deputado Luiz Turco. Quer dizer, nós temos museus que estão em reforma já há bastante tempo e que ainda não foram entregues. E o secretário, pelo menos,
menos ele demonstrou uma coisa, um aspecto positivo. Ele é aberto para o diálogo, para a conversa com as forças políticas aqui da Assembleia. Nesse sentido, eu acho importante, porque a gente pode, quem sabe conversando, a gente consegue encontrar algumas soluções. Por parte do governo do Estado, nós vamos continuar o nosso trabalho de cobrar dele uma destinação maior de recursos para que os programas culturais do Estado possam efetivamente estar funcionando e ter uma amplitude maior. O Estado de São Paulo pode ter cobrança fracionada de estacionamento. O projeto, nesse sentido, passou pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Foi a primeira reunião da comissão desde a eleição para presidente e vice-presidente. Em pauta, 16 itens. O primeiro deles, que determina a cobrança fracionada, depois da primeira hora de estacionamento em locais públicos ou particulares do Estado de São Paulo, passou. Foi aprovado por unanimidade pelos deputados presentes. A discussão ficou por conta do projeto de lei 372 de 2015 do deputado Feliciano Filho. No texto, o projeto obriga a emissão de certificado de origem dos animais na venda ou comercialização. Esse projeto ele se presta a vários propósitos. Primeiro, proteger os animais, porque esses criadores de fundo de quintal, eles colocam as matrizes para procriar como se fossem objetos, vendo só dinheiro nelas, né? Então, depois que elas estão exauridas, aí acabam soltando nas ruas para baixar custo. Se elas estão doentes, se vê que não vai mais produzir, eles mandam fazer eutanásia. Então, elas são tratadas igual lixo, né? Igual objeto. Enquanto um criador profissional vende um filhote que é totalmente puro, que tem veterinário, que tem um custo muito alto, que tem pedigree, que tem tudo isso, que vende a R$1.000, R$1.200, uma pessoa dessa vende a R$200, R$250. Quer dizer, aí as pessoas também que pegam o animal bem doente, acabam soltando nas ruas, e aí vem o sofrimento dos animais e também o sofrimento das associações de proteção animal e os protetores também independentes, que acabam ficando com esse ônus. A votação ficou para a próxima semana, porque ele será revisado. O pedido de vista foi da deputada Clélia Gomes, do PHS. Eu sou uma Ialorixá civil, uma mulher civil lá fora. Eu sou uma Ialorixá. Uma Ialorixá significa que eu sou de matrizes africana. E todo mundo sabe que na matriz africana nós temos os nossos rituais, que são usados alguns animais. Então, eu não posso, em nenhum momento, votar um projeto que eu não tenha lido ainda. Realmente temos que tomar conta dos animais, temos que respeitar todos, mas eu não posso esquecer que nós estamos num país laico e que essa religião é a minha e que merece o meu respeito, e não só por ser minha, mas por todo um povo que está por trás dela. Analisados apenas 2 itens da pauta, a comissão perdeu o quórum. Logo em seguida, foi ouvido o secretário nacional do Consumidor. A gente tem um portal que infelizmente é pouco conhecido, mas é um portal do governo federal, um portal dos brasileiros, que é o www.consumidor.gov.br, e serve para intermediar uma solução dos problemas dos consumidores com as empresas. Então, qualquer pessoa que está nos assistindo, qualquer consumidor aqui no Brasil, tendo qualquer problema com uma empresa, entrar lá no site consumidor.gov.br e faça a sua reclamação. A empresa tem até 10 dias para responder, um tempo médio de espera de 7 dias para a resposta da empresa e um índice de solução de 80%. O presidente da comissão, deputado Jorge Wilson, ainda ressaltou a importância diária em defender o consumidor no Estado. O doutor Arthur, inclusive, colocou que hoje um dos principais problemas hoje do consumidor é aquele consumidor que paga os seus impostos e não tem os serviços públicos prestados com qualidade. Eu acho que o artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem que garantir, inclusive está lá na lei, né, que todo cidadão tem que ter o direito, né, aos serviços públicos eficientes e de qualidade. Então, essa comissão também estará cobrando, né, estará fiscalizando todos os órgãos do Estado de São Paulo, os órgãos públicos, inclusive, para que faça valer o direito, para que respeite seu cidadão. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quer debater a utilização de agrotóxicos no Estado de São Paulo. Os deputados vão estudar melhor o requerimento que pede a convocação do responsável pela bacia do Turvo Grande, do diretor do Instituto de Pesca e do gerente da CETESB em São José do Rio Preto para prestar esclarecimentos à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre a intervenção da Estação Ecológica do Noroeste Paulista e a interrupção do curso d'água que alimentava uma cachoeira naquele local.
e também o requerimento que pede à Secretaria de Estado do Meio Ambiente informações sobre políticas que buscam soluções para os resíduos sólidos. E também o projeto de lei 405 de 2016, de autoria do deputado Afonso Lobato, que proíbe a pulverização aérea de defensivos agrícolas no estado. O presidente Roberto Trípoli, do PV, sugeriu que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável discuta o uso do agrotóxico. Cabe a essa comissão fazer um grande debate com a entidade científica, com os técnicos, com os ambientalistas, com os produtores rurais. Eu acho que está um vale tudo, sabe? Eu acho que no Brasil nós não temos fiscalização, porque o IBAMA não tem fiscais suficientes, a Secretaria também não tem estrutura suficiente. Poderia até ter, né, via tecnologia, mas acho que não é interessante ter. Então nós queremos ver se trazer uma tona, né, essa questão e debatemos, pelo menos para deixar claro a nossa posição e tentar melhorar a qualidade de vida de todo ser humano e animal no planeta Água. Pauta extensa da Comissão de Fiscalização e Controle. Os deputados analisaram 41 itens. O foco da comissão é fiscalizar a administração direta e indireta, assim como a eficácia dos órgãos do Estado. Com 8 deputados presentes, 9 itens tiveram pedidos de vista. 4 requerimentos foram aprovados. 3 deles pedem informações e esclarecimentos sobre as eventuais irregularidades nas obras da linha 4 do metrô de São Paulo. Outros 16 requerimentos foram rejeitados. Os requerimentos rejeitados são aqueles que já estavam obsoletos, porque ocorreram à CPI e a CPI chegou à conclusão. Não adianta a gente querer fazer outro trabalho em cima do que já foi discutido. E os aprovados são das denúncias do metrô que a gente precisa analisar. A pauta também contava com vários ofícios para a ciência. O horário da reunião da Comissão de Fiscalização e Controle mudou. O encontro agora será na próxima terça-feira, às 15h30. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais agenda dos trabalhos parlamentares hoje aqui na Assembleia. Até já. Vamos a mais agenda de trabalho hoje aqui na casa, aqui na Assembleia Legislativa. Jorge Machado. Bom, às 17 horas, plenário Tiradentes, acontece um debate. Precisamos falar sobre a Cracolândia, uma iniciativa da deputada Beth Saão, que convidou representantes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, da Frente Estadual de Luta Antimanicomial, do Ministério da Saúde e do Programa de Braços Abertos, que foi recentemente extinto pela Prefeitura de São Paulo. O segundo evento, o Auditório Franco Montoro, às 18 horas, é o lançamento, a instalação da Frente Parlamentar contra o desmonte e a destruição da Previdência Pública e em defesa dos direitos da classe trabalhadora, uma iniciativa do deputado Teonílio Barba, do PT. Nesta frente parlamentar são membros titulares, ainda o deputado Celso Nascimento, do PSC, o deputado Carlos Neder, do PT, e ainda 18 assinaturas de deputados apoiadores. Sérgio. Obrigado, Jorge. Eu volto, né, a conversar agora, Jorge, com a repórter Priscila Silvério, está aí no seu vídeo, que tem mais informações sobre a agenda parlamentar da casa aqui hoje, né, Priscila? Isso mesmo, Sérgio. Das 7 às 10 da noite acontece no plenário Dom Pedro I audiência pública sobre a PEC 4 de 2014, que altera a Constituição Estadual no capítulo referente à promoção social, e também PL 194 de 2017, que regulamenta o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social do Estado. Esse evento é organizado pelo deputado Carlos Janazzi, do PSOL, e terá a presença da deputada federal Luísa Erundina. Sérgio. Obrigado, Priscila. Bom, para fechar aí o giro de repórter, né, Priscila, de repórteres aqui da casa, eu volto a conversar aí com a Silvia Garcia, ter mais informações sobre uma entrega de medalhas, né, a MMDC, hoje aqui na Assembleia, não é isso, Silvia? Isso mesmo, Sérgio. Hoje o auditório Paulo Kobayashi vai lotar, viu? A entrega dessas medalhas está prevista para começar a partir das 7h30 da noite e mais de 70 pessoas serão condecoradas. Quem são? São policiais, civil ou militares e pessoas que trabalharam na área de segurança e que tiveram destaque aí junto à sociedade. Essa é uma iniciativa do deputado Coronel Telhada, do PSDB, e já acontece há 3 anos aqui na casa. Sérgio. Obrigado, Silvia. Confira agora o programa inédito que vai ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. No Agora é Lei, o jornalista Mauro Frisman e convidados discutem o Fundo Especial de Custeio de Perícias, que vai beneficiar as pessoas sem condições financeiras de pagar por exames médicos periciais e de investigação de paternidade.
Entre os especialistas no assunto, Márcio Elias Rosa, secretário estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, Sérgio Maranhão, superintendente do IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, e Davi Eduardo Depiné, defensor público geral do Estado. Hoje, às 10 horas da noite, não perca! O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode assistir a partir das 2h30 da tarde a sessão plenária, ou pela TV Assembleia SP, ou através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.